primeira discussão com o público. Para dar início à noite de hoje, convidamos à mesa o professor Fernando José Pires de Souza, coordenador do Observatório de Políticas Públicas, doutor em Economia da Université de Paris, France, professor do Departamento de Teoria Econômica do UFC. Também gostaria de chamar o candidato, o senhor Francisco Gonzaga, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, vai concorrer pela primeira vez à Prefeitura de Fortaleza e em 2010 tentou se eleger governador. Em 2008 foi candidato a vice-prefeito da capital cearense, priorizando o transporte público, saúde e moradia. O outro candidato ainda não chegou, seria o senhor Valdeci Cunha, que é formado em Direito pela UFC e professor de Direito Constitucional e escritor. Ele vai disputar a primeira eleição com propostas para a mobilidade urbana e educação. Boa noite a todos. É com imenso prazer que nós realizamos o nosso último evento de aula com candidatos à Prefeitura de Fortaleza, promovido pelo Observatório de Políticas Públicas. Eu agradeço o candidato Francisco Gonzaga, aqui presente do PSTU, que vai apresentar suas propostas, discutir a problemática de Fortaleza. E nós estamos ainda aguardando aqui a chegada do outro candidato, que é o Antônio Valdeci Cunha, do PRTB, que deve estar chegando. Bom, nossa sequência de 5 debates, nós tivemos o primeiro, que foi com o Elmano de Freitas e o Heitor Ferro, o segundo com Marcos Caos e Moroni, o terceiro com Inácio Arruda e Renato Rosendo, o quarto com André Ramos e Alberto Cláudio, e hoje está previsto o debate com Valdeci Cunha, Antônio Valdeci Cunha e Francisco Gonzaga. Como de praxe, todos os debates, a gente tem que, na realidade, não é debate, é mais um diálogo com os candidatos, como a gente moldou, formatou, considerando que, para nós, fazendo a universidade e o Observatório de Políticas Públicas, é importante a gente captar os candidatos, ver o conteúdo, a discussão de ideias, a exposição de ideias, a discussão sobre a problemática de Fortaleza, dentro de uma discussão mais aprofundada, por isso que nós disponibilizamos até 40 minutos para cada candidato, para ele poder se expressar e realmente expor todas essas situações e as soluções apontadas e estratégias, diretrizes para resolver ou paliar os grandes problemas dessa cidade. A cidade é marcada por profundos contrastes sociais, econômicos, de toda a ordem, violência, educação, saúde, etc. Então, só para lembrar ao público, a composição de cada evento obedeceu à exclusiva indicação da data pelo candidato. Então, nós encaminhamos o convite aos candidatos e eles indicaram a melhor data para eles. Então, não houve qualquer intencionalidade ou preferência por parte da equipe do Observatório, do grupo do Observatório, nem ideológica, nem pessoal, nem partidária, na composição das equipes, ou na composição de cada evento de 2 candidatos. Então, como são 10 candidatos, são 5 eventos de 2 candidatos. Quanto à dinâmica, eu já salientei, são até 40 minutos, seguida de debate através das inscrições. Aí tem uma urna com uns papeizinhos, que o público pode colocar suas questões, e nós selecionamos até 15 questões, 15 perguntas, em 3 blocos de 5. E o candidato terá, depois da sua exposição, por volta de 7 minutos para responder a cada bloco de 5 perguntas. Essa é a dinâmica do evento. Eu vou apresentar um pouco o Observatório de Políticas Públicas, para quem não conhece,
O observatório tem como missão primordial promover o controle social. Esse debate aqui já faz parte, né, da própria dinâmica do observatório, de suas estratégias, como fundamentação para se acompanhar, né, e se avaliar realmente as políticas públicas que são implementadas, no caso aqui, em Fortaleza, ou que serão implementadas em Fortaleza a partir do próximo administrador da cidade, né, o próximo prefeito. Então, através de análises críticas, propositivas, de estudos, avaliações de políticas, não só as políticas municipais, mas também estaduais e federais. Vocês sabem que o estado do Ceará, e Fortaleza em particular, é objeto de políticas de todo tipo, né? Políticas urbanas, políticas de saúde, educação, de mobilidade, né, de transportes, etc., e de investimentos das mais diversas instituições. Não só brasileira, mas também Banco Mundial, instituições estrangeiras, de empresas, etc. Então, muitos recursos vêm para cá, Petrobras, né? Vocês têm o PECEM aí, tem refinaria siderúrgica, ou seja, tem muitos recursos vindo para cá, né? Inclusive nesse momento de Copa do Mundo, nesse momento de Olimpíada, de Copa do Mundo, de muito turismo, etc. Então, essas coisas têm que ser avaliadas, têm que ser acompanhadas, e a universidade se constitui uma instância por excelência na promoção desse tipo de estudo e também de promoção do controle social por parte da sociedade civil. Então, com isso, a gente espera, enquanto observatório, contribuir para o aprimoramento do processo de planejamento, o estímulo à cultura da avaliação, a construção de uma esfera pública para participação e debate, referentes à problemática social, envolvendo não só a universidade, mas também a sociedade e o poder público, de uma forma geral. Estruturalmente, vocês devem ter recebido o folder do observatório, né? Vocês têm aqui os banners. Então, vocês podem observar que o observatório é uma instância interdisciplinar e integrativa, porque envolve vários núcleos, né? Com um leque bastante diversificado de ação. Ou seja, nós temos os núcleos saúde, educação, rural, urbano, economia e desenvolvimento social. Tá bom. Bom, acabei de receber aqui informação de que o outro candidato, Antônio Valdeci Cunha, não vai poder comparecer por questões de saúde. Então, Gonzaga fica à vontade, né, para expor suas ideias daqui a pouco. Só para terminar aqui a nossa exposição sobre o observatório. Então, o observatório é estruturado, como eu acabei de falar, por núcleos, né, envolvendo todas essas áreas, e conta com o apoio de professores, funcionários, bolsistas e colaboradores de uma forma geral. E envolve vários departamentos de ensino da universidade. Tem vinculação com o mestrado de avaliação de políticas públicas, cujo coordenador é o professor Alcides Fernando Bussi, e nós temos também a colaboração da Catiane Farias, que está aqui, que é bolsista do mestrado e também colabora bastante com o nosso observatório. Como parceiro, nós temos a própria Pró-Reitoria de Extensão, a Administração Superior, instituições que podem financiar o observatório e as instituições governamentais e não governamentais. Com relação à equipe, vou brevemente falar da composição da equipe. Ela é composta de professores com doutorado, professores de elevado nível de qualificação e de reconhecida competência nas suas áreas de atuação. E, além de serem pessoas engajadas profissionalmente e politicamente no contexto social e político do Ceará e do Brasil. Então, no núcleo de saúde, nós temos o coordenador, o professor Ricardo José Soares Pontes, do Departamento de Saúde Comunitária, o bolsista, o João Marcelo, está ali o João Marcelo,
estudante de medicina, e como colaboradores a Camila Maria Neves de Souza. Núcleo de Economia, nós temos o professor Aécio Oliveira, que está aqui no momento, deu uma saidinha ali, do Departamento de Teoria Econômica, que é mestre em Economia e doutor em Sociologia pelo UFC. Nós temos ainda os professores Agamenon Tavares de Almeida, André Vasconcelos, Fábio Sobral, também compondo aí o Núcleo de Economia. E o bolsista que nós contamos é o Yannick Costa Nogueira, nosso bolsista do Núcleo de Economia, vinculado também à coordenação do Observatório. Do Núcleo de Educação, a professora Tânia Maria Batista de Lima, do Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação, que é doutora em Educação Brasileira. E como colaboradores, os professores Cília Braga, Idevaldo Godião, Lúcia Regine Pereira, Zuleide Fernandes, que está vinculada à Faculdade de Educação na URCA, e como bolsista nós temos o Davi, que também está aqui, que está ali na recepção. No Núcleo Rural, a professora Maria Irne de Oliveira Maior, do Departamento de Economia Agrícola, do Centro de Ciências Agrárias da UFC, que tem PhD em Desenvolvimento Sustentável. E como bolsista nós temos nosso cinegrafista aqui, o Felipe Arinésio, que tem dado uma boa colaboração, uma grande colaboração para o Observatório. E colaboradores nós temos o Ramon Soares Pinheiro, Ansu Mancal, Juliana Viana Jales. No Núcleo Urbano, a professora Francisca Silvânia de Souza Monte, do Departamento de Economia Doméstica, com doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E bolsista Jailane Rita Costa Martins. Colaboradores: Ediane Coutinho, Rita de Cássia Laurindo, Romano Marques, Rosângela Mendes e Milena Ferreira. Bom, gostaria de agradecer, obviamente, à universidade, esse é o último evento, como eu falei, o quinto e último. Agradecer à universidade por essa oportunidade, por esse apoio logístico, a Corredoria de Extensão. E agora eu passarei a leitura de uma carta do Observatório que nós temos entregado a cada um dos, você já recebeu, né? A cada um dos candidatos, como forma de marcar a posição do Observatório e solicitar, obviamente, do futuro prefeito de Fortaleza o compromisso devido com relação a cidade de Fortaleza, com relação aos grandes problemas que afligem essa cidade. Então eu vou ler agora a carta, rapidamente. Carta aberta aos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, 6 de agosto de 2012. Senhor candidato, o Observatório de Políticas Públicas tem a honra de ter Vossa Senhoria nos eventos intitulados Propostas para Fortaleza, Diálogos com Candidatos à Prefeitura, a começar no dia 6 de agosto de 2012, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Consideramos os eventos um momento ímpar em que os candidatos poderão apresentar suas propostas para mitigar os sérios problemas que afligem a maioria expressiva da população de Fortaleza. Apesar de ser a quinta capital do país em população, Fortaleza apresenta sérios problemas de vulnerabilidades que afetam as condições de vida de seus habitantes. No que se relaciona ao mercado de trabalho, as estatísticas revelam que mais de 50% dos trabalhadores obtêm seu sustento em condições de quase completa vulnerabilidade social, tendo, muitas vezes, que buscar outras estratégias de sobrevivência. Registra o fato que o salário médio do emprego formal em Fortaleza é um dos mais baixos do país. Os problemas relacionados à saúde são diuturnamente amplificados com enormes filas e elevado tempo de espera para atendimento. Por vezes assistimos a óbitos que poderiam ter sido evitados com a expansão qualitativa das unidades de atendimento. A mobilidade humana é outro fator que afeta a saúde individual e coletiva da população. O sistema de transporte público precisa ser urgentemente equacionado. Superlotadas, desconfortáveis, as várias formas de locomoção constituem-se em potenciais vetores de transmissão de doenças. Do mesmo modo que as condições sanitárias, principalmente em bairros situados no lado oeste da cidade. A educação pública é outro setor em que proliferam queixas, desde as condições de infraestrutura,
remuneração adequada dos profissionais até as condições de vida das famílias dos alunos. Assim, é preciso repensar políticas que reflitam um projeto político-pedagógico integrador de conhecimentos científicos e culturais que ofereçam perspectiva de futuro para a juventude. É evidente que a expansão urbana da cidade tem sido orientada pela especulação imobiliária, sem que o poder municipal se apresente como um ator real voltado para cuidar das pessoas. Claramente, reproduz um modelo em que a economia é mais importante do que a sociedade. As reais necessidades das pessoas, em termos de saúde, educação, mobilidade, moradia, são secundárias diante do modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, cuja expressão simbólica é o automóvel. É possível enfrentar esses desafios a partir do lugar onde moram as pessoas? Que estratégia de curto, médio e longo prazo a Prefeitura pode adotar a fim de reduzir a enorme dívida social historicamente acumulada que afeta a maior parte da população de Fortaleza? Como então reverter a lógica perversa que colabora para o aumento da desigualdade e para as diversas formas de violência que, direto ou indiretamente, não distingue nenhum habitante de nossa capital? A cidade sempre cria expectativas de que a nova gestão traga horizontes alvissareiros para a sua população. O OPP da UFC aguçará seu olhar de avaliador externo, atento ao cumprimento e desdobramentos das propostas de campanha. Com isso, esperamos contribuir com estudos e instrumentos capazes de aperfeiçoar o controle social das ações governamentais, tendo sempre em vista a efetividade social das políticas públicas e o uso mais eficiente dos recursos públicos. Na expectativa de termos um espaço público e democrático para o profícuo debate, antecipamos nossas cordiais saudações universitárias. Atenciosamente, Observatório de Políticas Públicas, OPP. Portanto, candidato, você tem um grande desafio pela frente. Fique à vontade para expor suas ideias, a problemática de Fortaleza, tem até 40 minutos, certo? E pode começar. Eu convido aí o professor Aécio Oliveira, do Grupo de Economia do Observatório, para mediar esse debate. Obrigado. Palmas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma boa noite a todos os presentes, aos professores, aos doutores, aos estudantes, e dizer que para mim estar hoje aqui é uma honra muito grande, porque eu sou um operário que não tive a oportunidade de ingressar numa faculdade para concluir meus estudos. Isso é o sonho da maioria dos trabalhadores do nosso país. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer e parabenizar a universidade por estar promovendo esses eventos, ou esse evento tão educativo e, com certeza, de uma grande contribuição para o povo de Fortaleza, os trabalhadores e a juventude da nossa cidade. Queria começar falando um pouco, eu não sei se todos me conhecem, mas vou fazer aqui uma pequena apresentação. Gonzaga é muito desconhecido nessa cidade, mas meu nome é Francisco das Chagas Gonzaga, eu sou filho de cearense, mas natural do Maranhão. Eu sou filho natural do Maranhão, nasci em uma cidadezinha chamada Coroatá, me criei também no estado do Maranhão, cheguei com 20 anos, em 79, e, como eu já falei, não concluí nem o ensino fundamental. Cheguei em Fortaleza em 79, como muitos jovens, com 20 anos de idade, 21, já começa a trabalhar para tentar se sustentar e ajudar a sustentar as nossas famílias, a minha família, no caso. E sempre eu gostei de sonhar. Eu sou um sonhador.
Eu acredito que, independente da educação acadêmica, que eu não tive oportunidade, mas eu acho que é possível a gente sonhar e sonhar, pensar numa transformação. Cheguei aqui em Fortaleza para trabalhar, não pensava em trabalhar na construção civil, mas comecei a trabalhar na construção civil em 79, em 94. Eu ingressei no movimento sindical e também em 94 tive a oportunidade de conhecer uma grande universidade que para mim tem sido, que é um partido operário, um partido que defende no seu programa uma estratégia de mudança dessa sociedade. Então, para mim, foi em 94 conheci o PSTU, e de lá para cá eu tenho enfrentado um grande desafio, e esse aqui é um deles hoje. Aqui debatendo, falando um pouco, representando aqui, não falando da vida do Gonzaga, mas do Gonzaga só, mas o que o nosso partido pensa. Bom, no momento das eleições, já fui candidato a vereador, já fui candidato a deputado estadual, já fui candidato a governador, e hoje eu estou com a tarefa de apresentar um programa pela primeira vez como candidato a prefeito de Fortaleza, um programa que a gente diz, um programa classista e socialista, com perfil operário, e uma Fortaleza para os trabalhadores. Eu queria aqui falar um pouco. Você vai me descobrir? Tá. Talvez eu não use esses 40 minutos, mas é importante que o professor Valdeci tivesse aqui, né? Porque já justificou um problema de saúde. Eu também estou aqui com um pequeno problema de saúde, como um problema da saúde pública na nossa cidade, um problema garganta, mas queria dizer que o momento das eleições também é um momento onde os trabalhadores eles entram num grande debate. Porque a nossa vida cotidiana ela é uma vida de uma luta, vamos dizer assim, incansável. Se você trabalha, é uma luta por melhores salários, melhores condições de trabalho. Se você não trabalha, ainda é pior, porque você está praticamente excluído de tudo, porque nós vivemos numa sociedade, que é a sociedade capitalista, que as pessoas são tratadas como fosse uma mercadoria. Então, nesse sentido, a gente se apresentar numa eleição, falando num programa classista e socialista, falando de uma Fortaleza para os trabalhadores, muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem: rapaz, isso é possível mesmo de vocês fazer isso? Bom, nós apresentamos um programa que ele tem, vamos dizer assim, um eixo. E nesse programa, nós citamos as questões que identifica mais, o que é identificado pelas necessidades da nossa classe, a classe trabalhadora, os trabalhadores de Fortaleza. Eu moro num bairro de periferia, na Granja Portugal, tem em torno de 39 mil habitantes, e eu sei o quanto é difícil quando a gente adoece, um filho ou um neto, você depender de um posto de saúde e você saber que aquilo é uma obrigação da prefeitura ou do Estado, que a saúde, a educação, a segurança, essa é uma obrigação do Estado, e você precisa, mas você não tem direito. Fortaleza hoje, na área da saúde, tem em torno de 4 mil unidades de saúde. E dessas 4 mil, só 5% são públicas. Você precisa de uma boa educação, porque a educação ela é a base do desenvolvimento do ser humano. Você precisa, seus filhos dependem, como meus filhos precisam da escola pública, você vai todo dia, levanta,
pensa no futuro, que através de uma educação, esse é o caminho, eu acredito, a educação é a base de tudo, mas você vai levar o seu filho para a escola, essa escola não tem as mínimas condições de dar uma boa educação ao seu filho, porque o professor que trabalha naquela escola, que precisa de ser bem tratado do ponto de vista salarial, de ter boas condições de trabalho, para que ele dê uma boa educação aos filhos dos trabalhadores, ele não tem essas condições. Fortaleza hoje é uma cidade quase intrafegável. Saiu até agora, eu estava ouvindo aí nos jornais, uma pesquisa que cada mês agora está... Ou seja, as pessoas estão adquirindo carro para sair do transporte público, que é uma contradição, às vezes inconscientemente, mas é uma cidade que está ficando muito difícil de você andar. Se você tem um carro, é quase impossível. Se você precisa do transporte público, é pior ainda. E eu estava aqui, quando eu entrei na sala, eu estava fazendo uma entrevista aí com a jovem, e ela falando, me perguntando sobre a questão da cultura, né? A questão da cultura, a educação que está ligada à cultura, ao esporte, para os trabalhadores. Hoje o que é investido em cultura? 1% do orçamento da nossa cidade. Se você juntar o que foi investido em educação em 2011 e saúde, dá 23%. Só que quase 36% do orçamento da nossa cidade, ele já está comprometido com o pagamento da dívida pública, com as terceirizações e com as transferências. Então, quando nós apresentamos esse programa de uma fortaleza para os trabalhadores, nós tentamos fazer uma síntese da necessidade dos trabalhadores da nossa cidade e principalmente daqueles trabalhadores que têm lutado, né, por somente o professor, os médicos que trabalham na área da saúde, na iniciativa privada, os trabalhadores rodoviários, construção civil. E a gente que luta, a gente é recebido, é tratado como bandido. Então a gente fica perguntando, essa é a fortaleza bela? Saneamento. Hoje, século XXI, ainda tem residência em Fortaleza que não tem água potável. Saneamento básico. Saneamento básico. Os números, se é 40 ou se é 50, eles variam, mas é inadmissível uma cidade como a nossa ainda ter em torno de 40% das pessoas que moram em Fortaleza que não tem rede de esgoto. 28% da nossa população não tem renda alguma. E 27% recebe até um salário mínimo. Ou seja, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, quase 2,5 milhões, é mais da metade dos trabalhadores da nossa cidade ou não tem renda ou recebe até um salário mínimo. Enquanto que menos de 1% recebe acima de 20 salários mínimos. Estou falando isso para falar do contraste social e do descaso que os trabalhadores de Fortaleza sofrem hoje. Bom, a gente vê nas eleições uma propaganda muito bonita, aqueles que são especializados em saúde, aqueles que são formados nas universidades de Harvard,
aqueles que dizem que vai aprender a cuidar das pessoas, que vai aprender com outro, aqueles que já governaram Fortaleza no passado, ou que ajudaram a governar Fortaleza, que a gente já sabe, porque foi também o caos, né, de Fortaleza, do Estado, do Ceará. E tem candidatos que se apresentam como diferentes, caras diferentes, mas assim, conteúdo a gente vê que faz parte do mesmo grupo. Ou seja, Fortaleza hoje é uma cidade pensada não para os fortalezenses, para a maioria dos fortalezenses, mas pensada para uma minoria dos fortalezenses. Na área do turismo, em 2011, nossa cidade já tem 2,5 milhões de habitantes, mas recebeu em torno de 2,8 milhões pessoas que vieram visitar a nossa cidade. O turismo, isso é muito importante, que as pessoas venham conhecer a nossa cidade, que a gente viaje também para conhecer outros estados, outros países, mas a gente vai vendo que não é bem assim. Bom, eu apresento esse programa e digo, para mudar tudo isso, não é um passo de mágica. Não adianta a gente dizer assim, ó, se o Gonzaga fosse eleito, uma prefeitura do PSTU estaria tudo resolvido. Porque a situação dos trabalhadores, quem resolve são os próprios trabalhadores organizados. Então nós estamos apresentando esse programa, essa fortaleza para os trabalhadores, mas ela tem que ter o controle dos trabalhadores. O orçamento da nossa cidade, ele não pode ser discutido apenas com uma minoria que se beneficia com quase 36% do orçamento da nossa cidade. O povo é chamado hoje para ser consultado através do orçamento participativo de 5% do orçamento consultado. Só que esse povo não decide. Esses trabalhadores, no meu bairro, por exemplo, as pessoas foram chamadas, né, no início do primeiro mandato da Luiziane Lins, agora a coisa vai andar, porque nós vamos decidir com o orçamento participativo. O problema é que esse orçamento participativo é 5% e ainda vai ser submetido à Câmara de Vereadores, que a maioria dos vereadores já tem um compromisso, não com os trabalhadores, mas sim com os grandes empresários, que ajudam muitas vezes a bancar suas campanhas, como também os prefeitos. Então nós pensamos que, para mudar isso, não estamos dizendo aqui também que o programa do PSTU já é o ideal. Bom, mas a nossa candidatura, ela é uma candidatura que saiu, é uma expressão das lutas, dessas lutas que eu falei. E essa luta, elas têm uma exigência, elas têm um programa, elas têm as suas bandeiras na área da educação, da saúde, do salário, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Então nós tentamos apresentar um programa e nós achamos que para governar Fortaleza, esse programa que nós apresentamos tem que ser os trabalhadores decidindo em 100% do orçamento da cidade. E aí nós apresentamos uma proposta que hoje Fortaleza tem 119 bairros, então seria o primeiro dia de mandato a gente fazer grandes discussões nesses 119 bairros, elegendo representantes das comunidades, desses bairros, de todos os segmentos de trabalhadores, fazer um grande congresso para criar conselhos populares com poder de decisão junto com o prefeito. E esses trabalhadores sabem, eles sabem das suas necessidades. Então nós vamos consultar os trabalhadores. O que é a prioridade? Nós vamos investir num plano de obras públicas para construir mais hospitais, para construir mais escolas, mais creches, mais moradia. Então nós vamos deixar esses 35% aí para
que a gente nem sabe para onde vai. Então, vamos fazer também uma auditoria das contas da prefeitura para saber para onde é que vai esse dinheiro. Porque quando a gente vê hoje a terceirização, tanto na educação como na saúde, você vai num posto de saúde, está lá, muitas pessoas que lhe atendem são terceirizadas. Nós não somos contra os trabalhadores terceirizados, mas achamos que a terceirização, tanto na saúde como na educação, ela está tirando o direito das pessoas. As empresas ganham, primeiro as empresas ganham com isso, terceiriza, quarteiriza, precariza, ainda mais o serviço, não tem um bom serviço à população. E nós defendemos que tenha concurso público. Nós defendemos na educação que tenha concurso público, para que as pessoas que atendam, elas tenham condição, um bom salário, para que elas tenham condições de trabalho, para que elas dêem um bom atendimento, para ter um tempo de planejamento. Hoje a gente vê nas salas de aula, a maioria dos professores com salas superlotadas. Como é que uma criança que vai para a escola, ela tem condição de ter uma boa, vamos dizer, uma maior atenção, uma boa qualidade de ensino, se o professor está lá se virando com a sala superlotada e não tem condição de planejar aquela aula, não tem um bom salário? Muitas vezes essas terceirizações dentro da escola é o vereador A ou B que bota lá dentro da escola, como também na saúde pública. Então, essa é uma tendência que do jeito que vai, se a gente não mudar essa estrutura de governar essa cidade, uma cidade para os trabalhadores, nós partimos desse pressuposto, que é os trabalhadores decidindo isso. Transporte público. O que é investido em transporte público é um valor irrisório. Primeiro, o transporte não é um transporte público. Nós achamos que para melhorar a vida dos trabalhadores que andam, que necessitam do transporte, primeiro é preciso ter mais investimento. E um transporte público, nós partimos, primeiro que tenha mais investimento, que tenha mais corredores exclusivos, mas isso ainda não é o suficiente, mas que tenha mais investimento para você construir linhas de metrôs ligando aos bairros da periferia ao centro da cidade, para que o trabalhador se sinta bem andar no transporte público da nossa cidade. Não é só, muitas vezes, construir viadutos se você não investir no transporte público. Porque o serviço público, tanto no transporte, como na educação, como na saúde, é o que vai resolver, inclusive é um serviço de melhor qualidade. As universidades públicas, hoje, a gente vê a luta que acontece dos servidores lutando para não perder direitos. O corte de 55 bilhões que teve o ano passado no orçamento, que isso afeta a esfera federal, afeta a esfera estadual e municipal. Então, meus companheiros e companheiras, eu estou falando do nosso programa do ponto de vista muito geral, mas é importante que depois as pessoas perguntem. Nós achamos que para ter uma boa saúde pública, primeiro, é preciso que ela seja 100% pública. Como é isso? Hoje tem aí um programa, o programa da saúde e da família, que ela não cobre, acho que 36% da população. Nós queremos partir disso. Uma saúde 100% pública. Na educação, nós defendemos que 30% do orçamento
seja destinado para a educação, para a construção de mais escola, concurso público. Diretor das escolas tem que ser eleito pela comunidade, tem que ser uma escola democrática, não pode ser o que é hoje. Nós pensamos assim. E para as outras questões do transporte público, é aquilo que eu falei. Então, tudo isso só é possível, primeiro, se tiver orçamento e se tiver a participação dos trabalhadores. Às vezes as pessoas até me perguntam, como é que o senhor vai fazer isso se o senhor não tem vereador, se o senhor não tem a maioria na Câmara de Vereadores? Como é que vai fazer isso? Eu tive um dia desse um debate na Câmara dos Vereadores e citava um exemplo do papel daquela casa da Câmara Municipal, como também da Assembleia Legislativa, que ela cumpriu contra os trabalhadores da educação, quando eles cumpriram contra os trabalhadores da educação. Os trabalhadores do município foram tratados na Câmara de Vereadores com spray de pimenta, pela Guarda Municipal, muita pancadaria. Isso não foi diferente também na Assembleia Legislativa. O presidente, aliás, o secretário da Educação, que hoje é o candidato a prefeito, tratou os professores de uma maneira que não foi diferente do Juraci Magalhães. O presidente da Assembleia Legislativa, que é o candidato do governo do Estado, também tratou os professores na Assembleia Legislativa com a polícia, batendo nos professores. Então, a pergunta é, como que se muda Fortaleza, que se vai avançar na educação, na saúde, mobilidade urbana, moradia? Por exemplo, moradia, hoje, tem um plano da gestão hoje de construção de casa para os trabalhadores de Fortaleza, mas isso, nesses quase 8 anos, até hoje atendeu em torno de 11% da nossa população. Nós temos em torno de 75 mil famílias que não têm casa para morar. E dessas 75 mil famílias, nós temos 13,5% que mora em área de risco. Então, para isso, tanto na área de construção de mais casas, saneamento, construção de escola, nós defendemos um plano de obras públicas. Um plano de obras públicas. Porque isso gera emprego, porque isso gera desenvolvimento para os trabalhadores, isso gera mais condições, melhores condições de vida, de saúde. Porque um trabalhador que mora num local, umas crianças que moram num local que não tem rede de esgoto, ela está muito mais exposta a um tipo de doenças que poderia hoje não acontecer mais. Nós estamos no século XXI. Mas isso não é feito, porque a cidade ela não é pensada para a maioria da população, ela é pensada por uma minoria. Então, nesse sentido, eu estou aqui hoje debatendo, e sempre onde eu chego eu converso, porque outra coisa que a minha avó tinha a dizer: quem sabe aonde o sapato aperta é quem calça. Então, assim, eu sou um trabalhador, preciso do hospital público, preciso, meus netos, depende de uma creche, de uma boa educação, de uma boa saúde, de rede de saneamento básico. Nós precisamos de segurança, nem falando na segurança, né? Porque a questão da segurança, ela está ligada à questão da educação. Tem aqueles que defendem a segurança, é uma guarda bem armada, né? Uma guarda bem armada para que bata mais nos trabalhadores que lutam pelas suas necessidades básicas. Nós achamos que a questão da educação e nessa questão da segurança, nós devemos criar um novo conceito de segurança. A segurança não pode ser partir de uma lógica que tem que ser mais armamento. Tem que ser os trabalhadores, através dos conselhos populares, nos bairros,
elegendo uma guarda, fazendo um treinamento com a comunidade, que esteja a serviço da comunidade, e não como a gente vê hoje. Então, tudo isso, saúde, educação, transporte, moradia, essas questões, nós achamos que isso tem que ter o povo mobilizado. Porque, às vezes, tem aqueles que dizem, eu vou fazer isso. E nós achamos que o problema da coletividade ele tem que ser resolvido coletivamente. Porque não acredito que uma pessoa vai resolver o problema da maioria, porque às vezes essas pessoas, esses candidatos, eles são, parecem na televisão como uma mercadoria, que o eleitor acaba comprando aquela mercadoria pela grande propaganda que tem. Infelizmente, o momento das eleições, apesar de nós estarmos numa democracia, mas o momento das eleições não são momentos democráticos. Essa democracia não existe, ela existe para os ricos, para os trabalhadores não. Uma prova disso é que tem candidato que fala 11 minutos, tem outros que falam 50 segundos. Tem candidatos que têm milhões para gastar, tem outros que não têm. Agora, é importante falar nessa questão dos milhões. Nós não temos dinheiro para gastar na campanha, mas o nosso dinheiro é um dinheiro muito suado, é dinheiro dos trabalhadores, é dinheiro dos nossos militantes, dos nossos apoiadores. As nossas bandeiras, elas são seguras pelos nossos militantes, voluntariamente, porque nós achamos que o momento das eleições, ela é deseducativa para um jovem que tem as suas necessidades de trabalhar e está lá muitas vezes segurando uma bandeira, mas muitas vezes ele está ali quase obrigado, porque essa é a lógica do capital, de usar as pessoas como uma mercadoria. Então, nós achamos que é possível transformar isso. Agora, o PSTU é muito sincero com os trabalhadores. Nós não vamos transformar isso numa eleição. A eleição é um grande momento, mas quem leva vantagem ainda é os grandes capitalistas que bancam seus candidatos. O candidato que é banco, que tem 11 milhões, será que ele tiraria esse dinheiro do bolso? Eu estava vendo ontem no jornal, mais de 30 empresas da construção civil contribuíram com vários candidatos. Então eles investem o seu capital e querem retorno. Depois de eleito um candidato desse, será que ele tem compromisso com o trabalhador que votou nele? Será que ele está preocupado com o bairro da periferia onde a gente mora? Está preocupado com a saúde, onde ele pode pagar um plano de saúde? Ele está preocupado com o transporte público? Ele tem o seu jatinho para andar? Então esse debate é um debate para a gente fazer uma reflexão nessas eleições. As eleições vão passar. Pode ir além do dia 7 de outubro, ou pode encerrar no dia 7 de outubro. Mas a luta vai continuar. Porque por dentro das eleições, só as eleições em si, ela não vai resolver o problema dos trabalhadores, né, da nossa juventude. Nós não vamos ter uma boa saúde, nós não vamos ter uma boa educação, nós não vamos ter um transporte público de qualidade, nós não vamos ter creche, respeito à mulher, respeito aos trabalhadores, aos negros. Nós não vamos ter respeito por dentro dessa sociedade. Agora, é um momento muito importante para que os trabalhadores reflitam. Será que, qual é o meu voto perdido? Naquele que vai ter pouco voto, mas tem um programa que diz que é os trabalhadores que resolvem? Ou é aquele que diz, basta votar em mim que eu vou resolver? Porque um dia desse eu estava conversando com um jovem e ele me perguntava, olha, o brasileiro é muito acomodado, você não acha? Muito acomodado? Eu digo, não. Os trabalhadores brasileiros têm uma história de luta, e eu citei para ele um exemplo do movimento cara pintado na época do Collor,
a ditadura militar foi derribada pelos trabalhadores, enfrentaram os tanques. Então os trabalhadores, eles têm uma história. Os trabalhadores brasileiros têm uma história de luta. E nós precisamos resgatar isso. Os trabalhadores precisam erguer a cabeça, apesar de nós estarmos vivendo num momento conjuntural que é desfavorável às lutas, como eu falei no início. As lutas hoje, elas são tratadas de maneira muito violenta. Mas nós temos que reconstruir essa história. Nós temos que tomar nas nossas mãos, não só no momento das eleições, mas no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, na nossa escola, aonde a gente trabalha, organizar o movimento de mulheres. A juventude precisa começar a repensar, porque infelizmente nós levamos ao poder uma das maiores figuras operárias que foi construída dentro das lutas, e essa liderança chegou ao poder central e ainda tem uma credibilidade muito grande frente aos trabalhadores brasileiros, mas não chegou ao poder só pela força dos trabalhadores, já foi chegado ao poder aliado com seus inimigos, que são os grandes empresários. E nós do PSTU achamos que a história não acabou. A história é um momento, a história, cada dia que a gente faz uma luta, cada dia que a gente para debater, cada dia que a gente para pensar num futuro melhor, nós estamos tentando reconstruir essa história. O que nós estamos fazendo aqui hoje é isso. Eu, como iniciei dizendo, como um operário, como um trabalhador, que moro no bairro da periferia, mas não é só porque eu moro no bairro da periferia. Eu penso que é possível a gente transformar isso. Porque a classe trabalhadora é a maioria, ela produz a riqueza. Dia desse, um trabalhador me perguntou, disse: Gonzaga, você sabe quem é que constrói o melhor carro? Eu estou falando esse exemplo porque é passada uma ideologia de que o trabalhador ele não tem valor algum, ele não tem potencial nenhum. Então, às vezes, o trabalhador, mas como é que o trabalhador vai governar essa cidade? Será que ele está preparado? Quem constrói o melhor carro, eu falei, é o trabalhador do metalúrgico, que monta o carro. Agora, a marca é a empresa que ele trabalha. Então, essa é a lógica do capitalismo. Quem produz a riqueza não tem direito a ela. E nós queremos só isso. A construção da riqueza ela é construída coletivamente. Por que ela não é dividida coletivamente entre os trabalhadores? A riqueza não é dividida. Porque esse é um sistema que ele, cada dia que passa, ele concentra mais riqueza. E o momento das eleições também já é um jogo quase de carta marcada. Mas nós não podemos baixar a cabeça. Nós do PSTU estamos aqui nesse momento, para nós é uma satisfação muito grande. E estamos chamando aquele jovem, aquele trabalhador, aquelas pessoas que queiram debater conosco, sobre esse projeto audacioso que nós temos, não para nós do PSTU. Esse projeto não é do PSTU. Esse projeto é um projeto da classe trabalhadora. Agora, o que nós queremos é transformar as lutas, as grandes mobilizações, para elevar nossa consciência para a construção de uma nova sociedade. Essa sociedade é uma sociedade onde a classe que produz a riqueza, ela tem direito nessa riqueza. Nada mais do que isso. Então, eu queria encerrar aqui essa minha fala, pedindo até desculpas a vocês. A gente esperava que tivesse aqui um professor Valdeci do meu lado para nos ajudar, mas eu acho que o que eu falei aqui é uma expressão do que eu ouço nas ruas. Os trabalhadores pegam na mão e parabenizam. Você está certo. Você gosta de só os ricos que mandam. Os caras vêm aqui e prometem, não aparece mais. Porque esse é o momento das eleições. Muito dinheiro, todo bairro você vê carros e mais carros, dinheiro jogado fora, muitos fogos, uma animação, mas essa animação, com certeza, se ela se mantém
no dia 7 de outubro, nessa mesma direção de governarem o próximo que foi eleito, governar para os ricos, os trabalhadores vão continuar, vão esperar mais 4 anos. Então era isso, queria agradecer mais uma vez e parabenizar a todos que estão aqui. Tá? Muito obrigado. Bom, então a gente vai entrar agora no segundo momento do diálogo, dos diálogos, né? Diálogos com candidatos. Só temos um candidato, então é um diálogo. Vamos agora dialogar. Né? O que é dialogar? As perguntas que vieram de vocês serão aqui lidas e o candidato Gonzaga, Francisco Gonzaga, vai ter um tempo para respondê-las. Como a regra já foi estabelecida, né, são 3 blocos de 5, 7 minutos para... até 7 minutos, né, para o candidato responder. Bom, antes de fazer o sorteio, dizer o seguinte, que a fala do candidato Gonzaga está sendo gravada e ela vai ser publicada no sítio do OPP. Não é? Então, é muito importante frisar isso, apesar de não termos outro candidato aqui, por motivo de saúde, justificado, evidentemente, né? De qualquer maneira, o valor desse momento está garantido. Vai ficar para a posteridade, né? Para quem quiser no futuro, agora no presente e no futuro, saber das propostas do candidato do PSTU. Uma, duas, não estou olhando para nenhum, 2, 3, 4, e mexe, tira 5, acho que não vai dar 15 não, mas tudo bem. A ordem aqui não importa, né? Mas, enfim. Antes disso, dizer o seguinte, essas perguntas também ficarão no site do OPP. Também ficarão, né? Se o candidato tiver interesse, ainda vai lá e tira, vê as perguntas e tudo mais, para fazer alguma coisa, assim por diante. O que o candidato pensa a respeito da legalização das casas de prostituição? Segunda. Gonzaga, como você explica a coligação PSTU, PSOL, PCdoB em Belém? Né? Já que o PSTU critica tanto o PCdoB. Terceira, levando-se em conta os processos históricos protagonizados pelos trabalhadores mundo afora, gostaria que o senhor dissesse quais as possibilidades reais de transformar as coisas por meio das eleições. Quarta, como o senhor pensa em organizar uma cidade como Fortaleza para as crianças nas áreas de educação, cultura, saúde, esporte e proteção integral? Acho que é proteção que está aqui. Que poderia parecer educação integral, mas eu tenho que ser fiel ao texto. Por fim, como o senhor pretende colocar o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, para funcionar de verdade em Fortaleza?